Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui no púlpito da Igreja Presbiteriana de Jaú, para a gente falar um pouco sobre Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, o poder de Deus que se manifesta no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. A minha expectativa é que a gente saia daqui, ou ouça, ou terminar este momento, a gente esteja muito mais fortalecido, muito mais esclarecido, com muito mais fé, com uma experiência espiritual mais viva, mais pungente na alma e no coração, tá bom? Então vamos começar esse momento, como sempre, começamos com a leitura, e depois a gente vai orar, a gente vai cantar, vai ouvir a palavra, a gente vai orar e termina o nosso momento de celebração. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pelo mesmo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Mas acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o fazê-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que está entranhado em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra, e ela, Senhor Deus, é como um espelho, que faz a gente enxergar as entranhas na nossa interioridade. A Tua palavra, Senhor Deus, nos leva à alegria, mas também nos leva à tristeza do pecado e ao arrependimento. A Tua palavra é uma palavra de perdão, mas uma palavra de verdade, que aponta quem nós somos e para onde podemos ir através de Cristo. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, e muitos amigos e irmãos me acompanhando, me ouvindo. Sonda o coração de cada um aqui, nesta noite que me ouve, para que haja graça, para que haja luz, para que haja compreensão, para que haja entendimento, percepção, arrependimento, alegria, gozo no Senhor. Ó Deus, confessamos que, como Paulo está dizendo aqui nesta carta, a gente quer fazer tanta coisa boa,
E mesmo ao fazer o bem, encontramos o mal em nós. Porque o mal realça quando não conseguimos fazer o bem, ou quando fazemos o bem, não na dimensão que tu fazes conosco. Ó Deus, como nós somos falidos espiritualmente. Por isso, abrimos o nosso coração diante de Ti, para que Tu nos tires, ó Deus, desse emaranhado, e nos coloque num lugar espaçoso, num lugar de luz, de graça, onde nós tenhamos a leveza de praticarmos as coisas boas, mas com o Espírito de Jesus Cristo. Não, Senhor, uma prática boa, social, humana, que também tem a sua razoabilidade, mas a prática, Senhor, espiritual que Jesus faz, movido por uma coisa profunda, que é a paixão por Ele, e em derivação, a paixão pelos outros. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender este momento da nossa história. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós oramos, imensamente agradecidos por esta noite. Em nome dEle, o Senhor bondoso das nossas almas, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bom, gente. A gente já leu a palavra, fomos desafiados e encorajados a deixar a vida de pecado e a buscarmos uma vida de santidade. E agora, crendo que Cristo nos perdoa, crendo no poder perdoador do sangue de Jesus, nós podemos cantar, podemos adorar, podemos louvar ao Senhor. Vamos fazer agora. Todo domingo a gente faz isso, a gente canta. Acompanhe conosco, cante conosco. Leia aí embaixo no sopé da sua tela, e você vai ver a gente cantando e as letras aí, e a gente vai cantar junto, tá bom? Vamos adorar ao Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Vamos louvá-lo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
palavra diz que os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, Senhor. E nós cremos nas Tuas promessas sobre as nossas vidas, Pai. Nós confiamos no Teu amor, nós descansamos na Tua misericórdia, Pai. E nós pedimos, Senhor, cuida de nós, Senhor. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos nada. E é nessa confiança que nós ficamos, Pai. A nossa esperança está depositada em Ti, Pai. Nós Te adoramos, nós Te louvamos na beleza da Tua santidade, Pai. Recebe essa adoração que é tão pequena diante daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor merece. Em nome de Jesus, amém. Que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Ô gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem, nós já cantamos, já adoramos ao Senhor, já ouvimos o desafio da palavra do pastor, convocando aos membros desta comunidade a participarem com seus dízimos e ofertas. Isto é só para os membros. Se você não é membro dessa comunidade, mesmo que você venha aqui, essa não é a sua função, nem a sua obrigação, nem seu dever, e te estimula a não fazer isso, porque isso pertence aos membros da igreja. Vamos ler então para a nossa meditação nesta noite, na palavra de Deus, na carta de Paulo também, lemos Romanos capítulo 7, agora vamos ler Gálatas capítulo 3. Vejam bem o que diz o apóstolo Paulo. Às vezes Paulo escreve umas coisas muito complexas, complicadas, mas de profundo significado. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 23, eu vou ler com vocês até o versículo 29. Se você não tiver com a Bíblia ou com o smartphone na mão ou qualquer coisa, ouça com atenção. Gálatas 3, 23 a 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio. Mas tendo vindo a fé, já não mais estamos subordinados ao aio. Marcaram bem? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos. Dessarte, de modo que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Um dos grandes problemas que eu encontro na humanidade, sobretudo na juventude, estamos comemorando ou estamos trabalhando esse mês no mês amarelo, estamos trabalhando com a sociedade. Eu tenho falado em vários lugares sobre a questão do suicídio. Ontem mesmo, meu filho fez uma live para um grande colégio lá em São Paulo, falando sobre a questão do suicídio. Estamos nesse mês trabalhando sobre isso. O ministro da Educação também fez um pronunciamento e escreveu um texto interessantíssimo. Procure ouvir aquilo do colega Milton Ribeiro. Ele escreve um texto interessantíssimo sobre a questão do suicídio. Eu creio que ele falou muitas coisas corretas, mas eu queria falar de um dos grandes problemas, porque a juventude não encontra futuro, não encontra objetivo, não encontra propósito, está na coisa que se chama interdição da lei. O que está falando, Cícero, sobre interdição da lei? Eu estou falando sobre função familiar. Os primeiros passos que a gente encontra para descobrir o que é certo e o que é errado está na família. São aqueles que exercem a paternidade ou a maternidade, ou a paternagem ou a maternagem, que necessariamente o pai não precisa ser o pai biológico, a mãe não precisa ser a mãe biológica. Às vezes o avô exerce a paternagem e não exerce a paternalidade. A avó exerce a maternagem ou a tia e não a maternidade. Então, eu estou falando de função.
o princípio da interdição é o princípio básico para o crescimento da humanidade. Onde que os nossos filhos aprendem a fazer o que é certo e o que é errado? Na família nuclear, na família basilar. Se não houver interdição dos pais, se os pais não intervirem na vida dos filhos, eles vão perder o sentido da vida, porque não vai ter barreira, não vai ter limite. Então, se não tem limite, vou para onde? Vou fazer o quê? Creio que um dos grandes problemas que aconteceu na vida daquela jovem que matou seus pais, Susana Richthofen, foi a falta de interdição da lei. Que lei é essa, Cícero? A lei moral, colocada no coração do ser humano. Eu sempre converso com amigos e conhecidos que são ateus, e eu falo, o princípio mais importante que o ateísmo não se consubstancia é que existe lei moral. Não é lei moral nos países chamados desenvolvidos, lei em qualquer país ou em qualquer tribo do mundo. Onde que surgiu na cabeça do ser humano, isso é certo e errado, isso é dever ou não é dever? Nós podemos dar várias explicações filosóficas, mas Paulo diz em Romanos capítulo 2 que Deus escreveu esta lei moral no coração do homem. Então o homem precisa ser criado a partir dessas interdições. Nem estou falando cristãs e bíblicas, eu estou falando de leis éticas e morais universais. E a nossa juventude hoje, que só quer direito e não quer dever, só busca direito e não busca dever, perdeu o norte, perdeu o rumo. Culpa de quem? Nós, os pais, que prometemos um mundo melhor para nossos filhos e demos um mundo muito pior, porque o pai e a mãe, ou que exerce a paternagem ou a maternagem, perdeu a capacidade de nortear a mente e o coração dessa juventude moderna. Daí o suicídio quase que de uma brincadeira, suicídio lúdico, suicídio patriótico, suicídio narcótico e um monte de suicídios, porque na verdade não há interdição na sociedade moderna. Os pais é que têm que interditar, dar o norte, o rumo, o sim e o não. Essa é a função que a lei exerce dentro de uma sociedade, qualquer ela, de qualquer nível, de qualquer extrato. Há que haver interdição para o crescimento moral, social e ético da sociedade. Bom, se isso se aplica à humanidade de um modo geral, muito mais ainda aplica-se a interdição à lei espiritual. Do mesmo modo que no campo sociológico e psicológico há que haver interdição, no campo espiritual, Deus, depois da queda humana, trabalhou com o homem com a coisa chamada lei. A lei é a grande baliza, a lei é que interdita, a lei é que diz sim e não. E Paulo está falando exatamente sobre isso, porque antes que viesse a fé em Jesus Cristo, havia a lei, seja ela lei social, tribal, étnica, seja ela lei espiritual. No capítulo 7 vimos que a lei é espiritual, a lei é boa, a lei é justa, é santa, porque são coisas boas que Deus deu para o coração do homem. Mas como a sociedade de hoje, jovem, ela é rebelde, também o homem naturalmente é rebelde com respeito à lei. O homem não gosta de ser interditado, não sabendo ele que ser interditado, ele anda para o abismo. Por isso que Paulo diz aqui nessa carta, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A primeira função da lei, que Paulo fala aqui, é que a lei é um aio. Eu não estou falando de alho, eu estou falando de aio, A-I-O. Aio, na cultura grega, na cultura que Paulo viveu e escreveu essa língua, ele era como que um mordomo. Diríamos, ele era um escravo. Mas Paulo não usa a palavra escravo, ele usa a palavra aio, que quer dizer pedagogo. A palavra aio vem de pedagogia, pedagogo, pediatria, que são coisas ligadas à vida da criança. Tanto a pedagogia, a pediatria, são coisas ligadas à vida da criança. Era exatamente o que Paulo estava falando aqui,
que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A gente tem uma ideia muito errada de escravos, quando a gente fala escravo aqui no tempo da Bíblia. Vocês sabem, tanto quanto eu, ou mais até, que os romanos dominaram os gregos através da espada. Mas os gregos dominaram os romanos através da cultura, da ciência, da intelectualidade, da mente, do conhecimento e da sabedoria. Muitos desses sábios se tornaram escravos de senhores romanos. Imagina você ter suponhamos um Von Braun, ou um Hubble, ou um Einstein na sua casa, como escravo seu, ensinando o seu filho. Você já imaginou que extraordinário? Ter um aio desse, ter um escravo desse em casa, era isso que acontecia. Então Paulo toma uma figura da sua cultura, do seu tempo, para ensinar a função da lei. A lei foi como que um aio, um pedagogo, que tomou a nossa mão, porque não podíamos andar sem ela. Então Paulo está dizendo que a lei é que atravessou a rua cheia de carro conosco, usando a metáfora. A lei é que nos ensinou o sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde, e ela que atravessava conosco esses momentos difíceis da vida. Paulo estava dizendo que a lei foi assim. Ela não podia me salvar porque ela não era romana, ela era grega. Eu era romano, filho de um senhor, de um general romano. Mas então a lei me ensinou o que ela devia ensinar. Ela não tinha minha genética, ela não tinha minha linguagem original, mas ela sabia caminhar com a criança, atravessar os momentos difíceis da criança, até que ela alcançasse a maturidade ou a maioridade. Então a lei, a função da lei de Deus foi nos tomar pela mão e ajudar a gente a chegar a um lugar seguro. Porque, de uma certa forma, nós estávamos limitados, não tínhamos liberdade, porque não podíamos ter. Éramos crianças espirituais. Se a lei dissesse, não faça isso, se ela me deixasse sozinha, eu faria. Porque há uma inclinação natural do homem em fazer o mal. Por exemplo, nossos filhos, quando nós educamos e andamos como um aio com os nossos filhos, até que eles cheguem à maturidade, como é fácil eles aprenderem aquilo que é errado. Como é fácil eles praticarem um erro. A gente tem uma dificuldade tremenda para ensinar o que é certo. O que é errado é tão fácil. Nosso filho mais velho hoje, já um moço, casado com filhos, médico, trabalha em São Paulo. Quando ele era bem pequenininho, ele foi criado muito com a mãe, com as tias, e a mãe quase uma super protetora, não é? E um dia ele saiu para brincar com o priminho, o vizinho. Quando ele chegou em casa, todo diferente, todo livre, e a mãe pediu para que ele fizesse alguma coisa, creio que era para tomar banho. Ele disse, mamãe, você é o que, filho? Borboleta. Notaram como a estratégia dele, ninguém havia ensinado isso. Ele ia praticar o mal, praticou dentro dele e desviou, tentando brincar, fazer um trocadilho com a mãe, para que a mãe não ficasse brava com ele. Quem ensinou essa estratégia do mal? A sua natureza. Por isso que os nossos filhos precisavam de um aio, de uma interdição, de uma função de maternagem e paternagem. A Bíblia diz que a lei de Deus, os 10 mandamentos mesmo, a lei de Deus se nos serviu como um aio, porque não sabíamos andar, porque éramos infantis. Se andássemos sem o aio, nós iríamos tropeçar e cair num abismo sem retorno. Por isso Deus deu a lei ao homem. Essa é a função primeira da lei. A lei nos serviu de aio para nos conduzir, para nos levar aonde? A Cristo. Qual era a função do aio romano, ou do grego, que era escravo do senhor romano? Era levar aquela criança a um lugar melhor. É claro que o aio
grego ensinava o menininho romano matemáticas, ciências, biologia, química, engenharias. Eles eram geniais. Então essas crianças eram educadas dentro de casa, num período do dia, de uma forma extraordinária. Mas o problema é que o Aio não era romano, ele era grego. Ele não sabia sentir como o romano sente. Eu não sei se você já conviveu com algumas pessoas de outra cultura. Você chega a um certo limite na conversa, que você não consegue mais interpretá-lo, porque você não vive a cultura dele, não vive a vida dele, mesmo que você fale a língua dele, mas você não consegue experienciar a palavra. O Aio sabia muito mais do que o general romano, embora ele fosse escravo. Ele era muito mais culto, mas ele não era romano. Então esse Aio, esse grande pedagogo, precisava de pegar essa criança e levá-lo para uma outra escola. Ele pegava a criança e conduzia. Olha que Paulo diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir. Lembra que eu falei de atravessar a rua? Lembra que eu falei de olhar o sinal vermelho? Lembra que eu falei de olhar o sinal amarelo? Na verdade, este aio tinha como função precípua não continuar ensinando o mundo grego, porque o menino era romano. O aio era escravo do senhor romano e cuidava daquela criança romana. A função, então, era pegar essa criança, levá-lo pela mão e conduzi-lo até uma outra escola. Então, ele saía de uma escola grega, cuidada dentro de casa, e o aio ia levá-lo para uma outra escola onde se falava latim, onde ele tinha ali as experiências da alma, dos amiguinhos dele, que o grego não sabia, o dia a dia, nos brinquedos e nos folguedos, que os gregos não tinham. Não falava as mesmas palavras romanas com o mesmo tipo de paixão. O latino é apaixonado, o grego não. Nota você a experiência de um avivamento na Inglaterra e o avivamento, por exemplo, na África. Quando os europeus são avivados, eles se nos parecem frios, mas não são. É o modo como eles vivem a emoção, trabalham com emoção. Os africanos não, eles pulam de alegria, cantam, por causa da alma africana. O aio não tem a alma de um romano. Então esse aio, que é a lei espiritual, pega esta criança e leva até a outra escola. Olha o que diz Paulo: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Essa é outra escola. Assim como o aio grego pegava a criança e levava para a escola latina, a lei de Deus, a santa e espiritual lei de Deus, nos leva a uma outra escola, a um outro aprendizado, a escola da graça, a escola que se move pela fé. Mas Cícero, e a lei? A lei não trabalha com esse negócio chamado graça, ela não entende essa linguagem. Ela é santa, perfeita, justa e boa, mas a lei não entende isso. A lei é um aio grego, a lei não entende o que é fé, ela não entende isso. Por isso é que o aio precisava de levar a criança a outra escola latina. Assim como a lei nos pega pela mão, nos atravessa as ruas e avenidas da vida e nos leva para a escola de Cristo. Ali eu entendo aquela linguagem. Sabe por quê? Porque o professor de lá tem a mesma genética minha. A lei é letra, o professor de lá é homem. A lei não sente como um ser humano, o professor de lá, que é Cristo, sente como um ser humano. A lei, embora fique triste, não chora. Ela é quebrada, mas não chora. Jesus é quebrado por amor de mim e chora. É por isso que essa outra escola é a escola onde me sinto o quê? Livre. Porque ali eu sinto como eu sinto, e sou interpretado quando sinto, e sou explicado por mim mesmo, dentro daquela escola, como eu sinto e por que sinto isso. É a escola da graça, é a escola da fé em Jesus Cristo. Aqui nós temos o grande pedagogo, que é a lei, e lá temos o maravilhoso mestre, que é Jesus Cristo. É lá
é que eu aprendo a viver por mim mesmo, a viver pela graça. Eu não preciso mais de, como uma criança, ser conduzido, porque ali eu cresço, me torno de criança um adolescente e um adulto espiritual, me torno um ser responsivo e responsável diante do mundo, diante de Deus, diante de mim mesmo e diante da sociedade, o que a lei não faria, porque a lei não transmite esse tipo de sentimento. Aquela outra escola da graça, com Jesus Cristo, me transmite este sentimento. Por isso que Paulo fala: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Há uma transformação em nós, nos tornamos filhos de Deus, isto é, adquirimos uma outra natureza que Pedro chama de natureza divina, adquirimos uma outra genética, a genética da fé, a genética de Cristo, a genética da divindade. E ali é que nós podemos crescer e deixarmos de ser crianças, porque no outro ensino, no ensino da lei, vamos continuar eternamente crianças. Então, Paulo está dizendo aqui em Gálatas que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos chamou. E agora vivemos como livres de todas essas coisificações religiosas, para vivermos uma vida na escola da graça, da bondade, do perdão e da misericórdia de Deus. Então ele diz que a função da lei é nos levar a Cristo, e agora somos livres. Deste modo não pode haver mais nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Naquela escola todos são iguais, porque todos são filhos de Abraão pela fé, recebem o mesmo ensino, a mesma graça, a mesma misericórdia, o mesmo perdão. Quando Deus nos traz a Jesus Cristo, somos livres e somos, num certo sentido, iguais. Temos o mesmo valor. O mestre ensina com a mesma ciosidade, com a mesma profundidade, com a mesma paciência a cada um deles, seja um africano, um europeu, seja um asiático. Ali naquela escola, ele se torna um em Jesus Cristo, a família de Jesus Cristo. Paulo diz então que não pode mais haver isso, não há mais divisão, não há mais coisas infantis, como dizer eu pertenço àquilo ou àquilo outro. Nós somos um corpo, somos uma família, somos de Cristo, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se sois de Cristo, diz Paulo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual a herança que uma criança podia receber de um grego? Nada, pois o grego era escravo, não era senhor. Agora, naquela outra escola, onde estamos filiados àquele mestre e Senhor Jesus Cristo, recebemos a maior herança espiritual, o maior diploma espiritual, que é o diploma da salvação, o diploma da santificação, o diploma da glorificação. Ali somos formados na escola da graça para vivermos em liberdade espiritual. Esta é a função da lei. A lei tem essas funções de interditar e de conduzir, e de nos deixar aos pés do grande mestre, e ali depois dessa interdição e dessa condução amorosa, recebemos pela outra escola, a escola romana ou a escola cristã, se pudéssemos fazer esse paralelismo, o diploma de livres, somos libertos em Cristo Jesus. E a lei, Cícero, ficou para trás? Sim. Porque lá naquela escola da graça aprendemos que somos salvos pela graça, mas somos santificados pela lei. Como? Somos salvos pela graça e santificados pela lei. O que mais eu gostaria de fazer era obedecer à lei, mas eu não podia, porque ela não tinha contato espiritual comigo. Agora aquele mestre que está lá, Jesus Cristo, tem a mesma beleza ou mais, tem a mesma santidade ou mais do que a própria lei, do que o próprio aio. Agora com ele não, com ele eu aprendo, porque ele sente como eu sinto, fala a minha língua, toca em mim, anda comigo, me dá a mão. Quando eu caio, ele me levanta, diz, olha, ande em perfeição, isto é, cumpra a lei, sem o compromisso da morte da lei sobre ele.
Não preciso mais daquela lei andando comigo com mão dada. Agora eu ando em liberdade com Cristo. Ele me ajuda a atravessar pela fé as grandes avenidas perigosas das nossas cidades e das nossas vidas. Eu sinto muito de saber que há muitos cristãos que foram salvos pela graça, mas tentam ser graciosos pela lei. Mesmo cristãos se autocondenam o tempo inteiro, porque não entenderam o valor daquela outra escola, a escola da graça e a escola da fé. Que Deus nos ajude a compreender a importância da lei, porque sem lei eu não teria chegado até Jesus Cristo. Muito bem, gente, estamos terminando esse encontro dessa noite, esse momento de celebração, mesmo que à distância, estamos celebrando juntos a glória do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é que a gente tenha uma semana rica, abençoada, e se for pela graça do Senhor, estaremos aqui domingo que vem, nesse mesmo horário, cantando e adorando o Senhor. Deus abençoe, foi muito bom a gente poder falar com vocês e comunicar com vocês a mensagem do Evangelho. Pai, obrigado por esta noite, pelo tempo que passamos aqui ouvindo a Tua Palavra, que a gente entenda a importância da lei que foi dada a Moisés, a importância dessa lei nos conduzir como pedagogo até a graça de Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos olhar a lei com simpatia e com alegria, porque Jesus nos dá força, Ele nos dá do Seu Espírito que é santo para andarmos em santidade. Ó Senhor, dá que tenhamos assim uma semana de vitória sobre o pecado, não pela força da lei, mas pela liberdade do Espírito que Jesus nos dá, por quem oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder de santidade do Espírito estejam com todos aqueles que já se matricularam na escola da graça, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. A gente se encontra domingo que vem. Um abraço.